Bom dia, igreja. Para que Cristo seja com todos, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Que hoje é dia de festa. Hoje a igreja está preparada para os chamados filhos de Deus. Querido amado Pai, Deus grandioso, Deus poderoso, Deus igual ao Senhor não há e nunca há de existir. O Deus que ressuscitou e vive para sempre dentro dos nossos corações. Pai, hoje é uma manhã diferenciada, Senhor. A verdade é que todo dia na Tua presença é diferente. Mas hoje nós estamos, daqui a pouquinho, participando do corpo e do Teu sangue. Meu Pai, são esses elementos que nos fortalecem. São esses elementos que nos fazem lembrar o alto preço que o Senhor pagou por nós. O preço da cruz. O preço da humilhação. O preço do opróbrio, da vergonha, da dor. Mas, Pai, tudo tinha um limite. E no terceiro dia o Senhor ressuscitou, Pai. E vive eternamente dentro do nosso ser, dentro dos nossos corações. Espírito Santo, fale com a tua igreja nessa manhã, Senhor. Venha nos fortalecer, meu Pai. Venha revigorar as nossas forças. Meu Pai, que nós possamos, Senhor, nos aproximar cada vez mais de Ti, da Tua palavra, Senhor. Meu Pai, porque quando nós estamos perto de Ti, nós somos guardados pelo Senhor. Nós estamos longe desse mundo. Então eu te peço, Espírito Santo, venha sobre a vida desse homem, venha sobre a vida dessa mulher, venha sobre essa casa aqui representada por essa pessoa. Que a Tua glória, meu Pai, ela não fique somente restrita nessa casa de oração, mas acompanhe, meu Pai, os Teus filhos, aonde quer que eles coloquem a planta dos Seus pés. Que nessa manhã o Senhor venha perdoar os nossos erros, que nessa manhã o Senhor venha consertar aquilo que é necessário ser consertado dentro de nós, porque cada um de nós, Pai, precisamos da Tua ajuda. Precisamos da Tua mão estendida para que nós possamos caminhar, Pai, junto com o Senhor. Senhor, essa é a minha simples e sincera oração, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Abre a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Amém? Atos, capítulo 15, versículo 1, diz assim: Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: Se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e algum dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e anciões sobre aquela questão. Aqui está falando o seguinte: alguns se converteram, e esses que se converteram estavam falando que era necessário circuncidar. Aí teve contenda, conforme está falando, versículo 3: E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos anciões, que lhes anunciaram
tão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister, que era correto circuncidá-los, e mandaram-lhes que guardasse a lei de Moisés. Versículo 6. Congregaram-se, quer dizer, reuniram-se, pois os apóstolos, os anciões, para considerar esse assunto. Versículo 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: varões irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentis ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho desse. Amém? Pode citar. Hoje o Espírito Santo me impulsionou a estar trazendo essa mensagem: limite humano e o limite divino. Nós vamos começar aqui com o limite humano. Eu acabei de ler aqui que houve grande contenda. E a contenda não foi entre os membros da igreja. A contenda foi entre os principais: apóstolo Paulo, Barnabé, Pedro, os anciões, Tiago, que era o responsável líder da igreja de Jerusalém, seu irmão João. O que é limite, livre? Um dos significados da palavra limite é uma linha real ou imaginária que divide territórios. Um dos significados é esse. Exemplo: eu moro em Madureira, venho aqui para Cascadura, tem um limite que divide uma linha imaginária aonde é Madureira e onde é Cascadura. Sim, certo? E biblicamente, Deus nos deu a sua palavra, a Bíblia. Essa palavra é o limite que nos separa do território hostil chamado mundo. Amém? Se nós não nos atentarmos para essa palavra, ela nos orienta, ela nos limita e nos guia para o território seguro. E qual é esse território seguro? A palavra de Deus. Limites, igreja, dentro da palavra de Deus, eles são pré-estabelecidos. Você não vai encontrar aqui o limite que você queira. Você não vai encontrar aqui a direção que você queira tomar. O limite é pré-estabelecido por Deus. A palavra de Deus é que nos ampara. É ela que divide esse limite que nos separa do mundo e da casa dele. A casa do pão, a casa do alimento. Atos capítulo 15, versículo 1, olha o que diz, ó. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinaram assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis ser salvos. Eles estavam falando o seguinte, que a circuncisão naquela época era uma regra, né? Era algo que deveria ser seguido pelo judeu. Ela consistia em cortar a membrana externa do órgão genital masculino. Então, os judeus tradicionais estavam falando assim: ó, você que é gentil, você que não é da nação de Israel, você que é pagão, você que é de outros povos, para vocês serem salvos, aqui é o limite. Vocês têm que se circuncidar. Mas isso não foi agora, não foi no Novo Testamento. A circuncisão veio por intermédio de Abraão
que era para diferenciar na época o povo escolhido. Para comigo no livro de Gênesis, fazer uma pequena introdução para nós chegarmos lá na frente, o limite realmente humano. Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, versículo 10, diz assim: este é o meu conselho, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, e todo macho será circuncidado, e circundareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal de conservo entre mim e vós. Olha aqui, era um sinal. Eu sei que vocês são um povo separado. Vocês serão o meu povo, e esse vai ser o sinal, a circuncisão. Versículo 12: e o filho de 8 dias, pois será circuncidado todo macho nas vossas gerações, nascido na casa, e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da sua semente. Então está falando assim, ó, qualquer criança, qualquer macho que não é da tua semente, estrangeiro, se quiser fazer parte desse conselho, será circuncidado. Essa era a lei, começou aqui. E ela veio no intermédio do tempo. Aí chegou até Jesus. Jesus com 8 anos de idade, depois você deve ler lá em Lucas 2. José e Maria honraram essa lei, circuncidaram Jesus. Mas só que, preste bem atenção, a circuncisão aqui, até aquele momento, era o limite para saber quem era o povo escolhido para a salvação e quem não era. Mas esse limite ele foi rompido, gente. Foi rompido, eu vou estar te mostrando. Tem um pregador que se chama, eu gosto muito de ler, né, de ouvir, chamado Charles Spurgeon. Ele é considerado o príncipe dos pregadores. E tem uma frase dele que é muito marcante na minha vida: não troque aquilo que é urgente pelaquilo que é principal. Aquele povo estava fazendo exatamente isso. Estava trocando o que era urgente, eles estavam botando a circuncisão como algo urgente. E estavam esquecendo daquilo que era o principal, a salvação de almas. A salvação de alma era principal e é o principal do nosso chamado. Eles simplesmente estavam afastando aquelas pessoas que não eram do povo judeu. Não, vocês não podem servir a Deus. Vocês não podem ser salvos. E quantas das vezes nós agimos assim? Verdade ou mentira? Nós trocamos aquilo que é principal, comunhão com Deus, uma vida de separação, uma vida de santidade, uma vida de dedicação, uma vida de tempo para Deus. Nós trocamos isso, uma vida de jejum, uma vida de quebrantamento. Nós trocamos isso que é principal e botamos o que é urgente na frente. Botamos o nosso trabalho, botamos as nossas finanças, botamos os nossos familiares, filho, filha, e por aí vai, parentes. Isso não agrada a Deus. Não faça igual aqueles judeus, entre aspas, convertidos. Estavam botando a circuncisão acima da salvação. Acompanhe comigo, por gentileza. Atos, capítulo 15, versículo 7, diz assim, ó: e disse-lhe mais, perdão, Atos capítulo 15, versículo 7, diz assim: e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: varões, irmãos, não sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem
que Paulo levou até os principais, chegou a Pedro. Pedro falou: opa, peraí, vou colocar limite nisso. Deus já tinha me escolhido há um tempo atrás. Deus já tinha me sinalizado que não é o rito, que não é a prática que leva à salvação, mas é um coração quebrantado, um coração de carne, um coração sensível a Deus. E nessa manhã o Espírito Santo fala mesmo conosco. Não é o rito, não é aquilo que nós fazemos, não é aquilo que nós pregamos, não é aquilo que nós cantamos, não é aquilo que nós oramos. É a nossa vida de comunhão, é uma vida de renúncia, uma vida de dedicação na presença de Deus que vai nos salvar. Aí Pedro, como líder, ele coloca o limite desse assunto, ele coloca um ponto final na briga. Ele fala: vamos parar. O Senhor já tinha falado há um tempo atrás. Estou trazendo isso novamente à tona. Há um tempo atrás, Pedro teve uma visão. O Senhor falou com ele: vai comigo, vai ler o livro de Atos. Volta um pouquinho, você está em 15. Vai em Atos 10, por gentileza. Atos 10, deixa a tua Bíblia em Atos aí 15, que a gente vai ainda passar um pouquinho por ela, tá? Atos capítulo 10, versículo 9 diz assim: e no dia seguinte, indo eles no seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta era meio-dia. Aqui está falando que no dia seguinte, indo eles quem? Cornélio teve uma visão, e nessa visão, o Espírito Santo fala para ele falar com Pedro, para que Pedro fosse até a casa de Cornélio. Aí Cornélio manda 3 pessoas da casa dele, 2 servos e um soldado, e falar com Pedro. Então, como fala aqui no versículo 9, e no dia seguinte, indo ele quem? Eram esses 3 homens que Cornélio mandou. Versículo 10. E tendo Pedro fome, quis comer. E como lhe preparava, sobreveio um arrebatamento de sentido. Olha aqui, Pedro estava com fome, meio-dia, dia do churrasquinho, ora, vou almoçar. Quando ele pensa que vai almoçar, Deus vai e arrebata ele em espírito, em sentimento. E viu o céu aberto, e descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez disse a voz: não faças o comum ao que Deus purificou. E aconteceu que pela 3ª vez o vaso tornou a recolher-se do céu. Estando Pedro duvidando entre si do que seria aquela visão que tinha tido, eis que os varões que foram enviados por Cornélio bateram a porta perguntando pela casa de Simão. E clamando perguntaram se Simão, se tinha de sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito: eis que esses 3 varões te buscam. Levanta-te, pois desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Amém? Aqui. Deus fala assim: Pedro, é o que você quer. Pedro, você não vai só se relacionar com os judeus. Pedro, a salvação através de mim, que é Jesus, não foi restrita e não foi única para os judeus. Pedro, mata esses animais em puro encontro. Quer dizer o quê? Pedro, se relacione com os gentios. Eles precisam conhecer a minha palavra. Eles precisam fazer parte do meu reino. Essa foi a visão que Pedro teve um tempo atrás. Em outras palavras, estavam falando assim: Pedro, se relaciona com eles, respeita os limites deles, que vão respeitar os seus limites. Aí no Antigo Testamento vem o profeta Jeremias, igreja, e o profeta Jeremias vem e nos dá uma pancada.
Jeremias, por gentileza. Jeremias capítulo 9. Veja o que o profeta Jeremias fala em relação à circuncisão no Antigo Testamento. Jeremias capítulo 9, versículo de número 26. Diz assim, Jeremias capítulo 9, versículo 26. Ao Egito, e a Judá, e a Edom, e aos filhos de Amon, e a Moabe, e todos os que cortam os cantos de seus cabelos, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Meu Deus! Vem o profeta Jeremias lá no Antigo Testamento e dá uma paulada simplesmente naqueles defensores da circuncisão. Vem o profeta Jeremias e fala, você leu aqui, que aqui está Judá. Judá era do povo, era judeu. Quem morava em Judá era judeu. E aqui está botando Judá no mesmo nível dos outros povos. Está botando Judá como incircuncisa de coração. Está botando Judá, com um coração rebelde, duro. Não adianta, Jeremias, em outras palavras, estava falando, não adianta circuncidar a membrana do órgão íntimo genital para ter a marca de Cristo, se você tem um coração duro, se você é rebelde, se você não ouve a minha palavra. Hoje o Espírito Santo fala a mesma coisa. Não adianta nós participarmos da Santa Ceia se você tem um coração duro e rebelde. Não adianta você cantar, você pregar, se o teu coração é duro e rebelde. Não adianta você louvar, dar glória a Deus, aleluia, santo, santo, santo. Ele vem com o coração duro e rebelde. A circuncisão, ela tem que ser feita dentro do nosso coração. A circuncisão tem que ser feita no nosso ser completo. Não é um ato, não é uma regra que vai nos levar a ser salvo. Não é o fato de você participar da Santa Ceia, de você pregar, de você louvar, de você congregar na igreja, que vai te validar a tua salvação. Era essas palavras que Jeremias estava falando. Infelizmente, hoje, em todas as igrejas, está cheio de incircuncisos no coração. Externamente são circuncidados. Externamente, quem olha, homem e mulher de Deus. Mas dentro do seu coração, dentro das igrejas, está cheio de incircunciso. Coração duro, coração amargurado. Não são verdadeiros. Age com leviandade. Isso só está enganando a ele própria, ela própria. Porque nós temos um Deus que sonda mentes e corações, igreja. E circuncisos participam de culto, participando nessa hora. Circunciso, dando glória a Deus. Mas com um coração de pedra, um coração que precisa ser tratado, um coração que precisa ser regenerado. Tudo isso, a Santa Ceia, pregar, louvar, é insuficiente para a nossa salvação, igreja. É insuficiente. Posso fazer isso tudo, mas se você tiver um coração duro, um coração irresistível, um coração não perdoador, desculpe, é vida, fala. Estamos longe do nosso objetivo, que é a nossa salvação. Atos capítulo 15, volta lá por gentileza. Pedi para você deixar em Atos aí marcado, né? Atos capítulo 15, versículo 5 diz assim: alguns, porém, da seita dos fariseus,
que tinham crido se levantaram dizendo que era misto, que era correto circuncidá-los e mandaram-lhes que guardasse a lei de Moisés. Legal. Fariseu se converteu, glória a Deus, na verdade. Fariseu daquela época, você sabe o que era o fariseu naquela época? Naquela época tinha duas classes que se destacavam: era o fariseu e os saduceus. Os fariseus eram ligados mais à parte religiosa. Era aqueles caras que eram duro com a lei, com a regra, tinha que ser certinho. O fariseu era aquele que gostava de orar em público, para aparecer, para todo ver. Os saduceus não. Os saduceus eram ligados mais à parte política. Mas aqui está falando que somente alguns dos fariseus, da seita dos fariseus, tinham crido em Jesus. Que bom, que perfeito! Eles eram rigorosos nas suas tradições ligadas à religião. Infelizmente, o fariseu moderno também tem se convertido. E o que é que acontece com o fariseu moderno quando ele se converte? Ele se converte e traz lá do mundo as suas tradições, traz lá do mundo os seus ideais, traz lá do mundo aquilo que ele acha que é certo. Não, eu me converti, mas eu sou assim mesmo, eu vou continuar assim. Não! Fariseu. Conversão é mudança de atitude. Conversão é se você está andando, né, nessa direção, você muda, você vai na outra direção. Então o fariseu daquela época, ele se converteu, mas queria levar as suas regras. Queria levar, né, aquilo que ele dominava, aquilo que ele queria ser destaque. Não, tem que se circuncidar sim. Se não se circuncidar, não será salvo. O fariseu se converteu na época de Jesus, mas trouxe para dentro da religião aquilo que ele ainda tinha no mundo. Não seja um fariseu, gente. Não traga para dentro da casa de Deus, não traga para dentro desse relacionamento que você tem com Cristo, aquilo que há anos atrás, há um tempo atrás, nos influenciava no mundo. Dentro da casa de Deus, quem dita a regra não somos nós. Dentro da casa de Deus, o que tem que ser feito não tem que ser de acordo com a nossa vontade, tem que ser guiado através do Espírito Santo do Senhor. O fariseu da época de Jesus queria sobressair. O fariseu na época de Jesus, ele queria destaque. O fariseu da época de Jesus, ele queria ser maior do que o outro. Cuidado, para que essas mesmas atitudes não estejam nas nossas vidas. Eu disse, nas nossas vidas, começando daqui do altar. Cuidado, porque o fariseu moderno, ele age da mesma forma. Ele quer ditar regras, tem que ser do jeito dele, da forma dele. Ele não tem limite. Aqueles fariseus, eles não tiveram limite. E quantas vezes também, se nós não vigiarmos, nós vamos agir sem limite. Em tudo na vida, preste bem atenção, nós temos limite. No seu trabalho você tem limite, sim ou não? Você vai chegar lá no seu trabalho, vai querer dar ordem, vai querer ensinar o teu patrão o que ele tem que fazer. Limite, se coloca no seu lugar. Por isso que tem muitas pessoas que estão perdendo o emprego, não sabem separar o limite. Tem limite dentro das nossas casas, sim ou não? Tem limite dentro da igreja. Tem limite aqui, pessoa do louvor, vou dar um exemplo. Eu, como pastor, poderia chegar, ultrapassar o limite, que até eu teria essa diretriz, mas não teria um bom senso. Sabe qual é o limite? Como é que está o louvor? Está tudo bem? Está tudo certinho? Vocês ensaiaram? Já está separado? Amém, eu dou as costas firme, igreja. Não vou querer me meter aonde não é o meu limite. Poderia até sim, mas muitas das vezes nós não temos a noção. Muitas das vezes nós somos sem noção. Pare e pense agora.
Quantas atitudes que você tomou, que você não teve no limite, que teve consequências drásticas na tua vida? Faça uma autoanálise aí agora. Aquela atitude que você tomou, que você poderia até determinar, não, até aqui eu posso ir, dali para frente eu já não posso ir mais. Vamos parar de querer ditar regras, vamos parar de querer ser o maioral, amém? Gálatas capítulo 2, dá lá por gentileza. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Você estava aí no livro de Atos, vai mais um pouquinho para frente, diz assim, Gálatas capítulo 2: depois, passado 14 anos, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também consigo Tito, e subi por uma revelação que lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente os que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, constrangido a circuncidar. Paulo está falando assim, ó, depois de 14 anos eu voltei a Jerusalém, Paulo falando. Nem Tito, que é grego, né, que não é judeu, eu não obriguei ele a se circuncidar, até aqui, né? Versículo 4. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham infiltrado secretamente, entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo, para nos pôr em servidão. Aqui está falando que tinha aqueles irmãos que secretamente entraram e ficaram olhando ele, como ele tratava os gentios, como era o relacionamento de Paulo com aquele grupo de pessoas. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Paulo vai colocar um limite, porque aquela situação que já tinha sido resolvida anos atrás com Pedro, lembra que eu li ali? Que Pedro foi lá e resolveu, voltou novamente. Quando nós não temos limite, as coisas do passado, o que passou, você traz para o teu presente. Você fica remoendo o teu passado. Você leu aqui que 14 anos se passaram, aí voltaram novamente na questão da circuncisão, igreja. Aí versículo 5, os quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeitão. Sabe o que Paulo está falando assim? Ó, esses aí que queriam circuncidar, nem por uma hora eu abaixei minha cabeça, nem por uma hora, né, eu deixei eles prevalecer. Continuando, para que a verdade do evangelho permanecesse em vós. Meu Deus, a vida é feita de limites, igreja. O ser humano precisa de limites. Deus nos deu liberdade, mas estabeleceu limites através da nossa liberdade. Era isso que Paulo está falando. Olha, eu tenho liberdade. Deus me deu liberdade. Esse negócio de circuncidar já foi. Mas a liberdade que Deus dava a Paulo era com limite, era com responsabilidade. O que nós temos feito com a liberdade que Deus tem nos dado? Quais têm sido os nossos limites? Será que o nosso limite está sendo igual a Paulo? Passaram 14 anos e 14 anos ele está pregando o Evangelho. Passaram 14 anos e Paulo está ali, firme na posição dele. Não, é salvo o que é circuncidado e é salvo aquele que também não é circuncidado. É salvo o judeu e é salvo também o não judeu. Resumindo, é salvo aquele que tem um coração puro e perfeito na presença de Deus. Deus fala, tudo tem limite. O próprio Deus, veio agora aqui na minha mente, o próprio Deus estabeleceu limite no sofrimento, na vergonha, no opróbrio que o seu Filho Jesus Cristo passou. Sim ou não? Deus estabeleceu um limite, 3 dias.
quando o Pai determinou o limite para que o Filho fosse glorificado. Eu não sei quanto tempo você está sofrendo, eu não sei quanto tempo você está nessa luta, eu não sei quanto tempo você tem sido humilhado, eu não sei quanto tempo você tem sido escarnecido, mas já, no limite de Deus você vai ter resposta. Eu não sei quanto tempo é, mas eu só sei o seguinte: se você permanecer firme, se você não retroceder, tu serás glorificado, tu serás exaltado, assim como Jesus foi glorificado e foi exaltado. Aprenda que Deus te deu liberdade, mas com limite, e não sou eu que falo. Vai em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, você estava em Gálatas, volta um pouquinho a tua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Versículo de número 23. Todos encontraram? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Limite. Deus te dá liberdade. Meu filho, tu vai onde você quiser. Meu filho, você faz o que você quiser. Mas isso está te edificando? Isso está te separando desse mundo? É isso que nós temos que aprender, igreja. Muitas das vezes nós deixamos isso passar desapercebido na nossa vida. Que hoje o Espírito Santo possa estar falando conosco, que você possa ser direcionado por Ele. Volta lá no livro de Gálatas, por gentileza. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Todos encontraram? Gálatas capítulo 2, versículo 11 diz o seguinte: preste bem atenção agora no limite que Pedro tinha. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Opa, peraí, olha para cá. Pedro chegou a Antioquia, aí Paulo está falando que resistiu Pedro na cara, foi lá e falou com ele na cara. Tem um programa na TV que fala assim: dedo na cara, não tem? Paulo falou dedo na cara de Pedro. Continuando aqui. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, olha para cá para você entender, era da parte da circuncisão, aqueles que eram a favor da circuncisão, ok? Pedro comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e apartando-se dele, temendo os que eram da circuncisão. Pedro, né? O limite de Pedro era questionável. Aqui está falando que Pedro comia os gentios, os que não eram circuncidados. Aí quando chega o que era da parte de Tiago, ele, opa, peraí, está chegando o Tiago aqui, João, os outros apóstolos, porque eu vou me afastar um pouquinho desses gentios aqui. Sabe como é que é, né? Ele pega muito bem. Continuando, versículo 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé deixou levar pela sua dissimulação. Meu Senhor da glória. Olha para cá, gente. Quando a pessoa não tem limite, geralmente, novamente, eu estou falando que é sempre. Quando a pessoa não tem limite, geralmente a pessoa é dissimulada, igual para aquilo. Não é isso que está falando? E a pessoa dissimulada, você tem que ter muito cuidado. Porque está falando aqui até Barnabé. Barnabé andava com Paulo. Barnabé era a favor da liberdade, da crença. Barnabé, ele não era a favor de circuncidar, de cortar a membrana do órgão genital. Não, para Barnabé isso não importava. Mas quando chegou os outros, dissimularam Barnabé, porque Pedro também participou. Tenha cuidado, que muitas das vezes as nossas atitudes, nós podemos agir igual Pedro, os demais aqui agiram dissimuladamente.
Quando você age dissimuladamente, você afasta a pessoa do verdadeiro relacionamento com Deus. Como isso aqui é algo para chamar a nossa atenção. A pessoa dissimulada, ela não tem um limite pré-estabelecido. Pedro fala assim antes: Jesus falou comigo através da visão que esses animais aqui eram impuros, então quer dizer, eu tenho que me relacionar com os gentios. Foi Jesus que me fez eu começar a pregar com os gentios. Aí na primeira contenda, Pedro é a favor de Paulo. Passaram 14 anos agora, o limite de Pedro caiu. Porque Pedro não era verdadeiro. Nessa questão aqui especificamente, amém? Não estou falando que Pedro não era verdadeiro na sua integridade. Nessa questão aqui, da circuncisão, ele não foi verdadeiro. E quando nós não somos verdadeiros, nós afetamos a vida daquelas pessoas que estão próximas a nós, do Evangelho de Cristo. Nós afetamos de uma maneira negativa. Pedro tinha que aprender que o judeu não pensava igual ao gentio e vice-versa. O gentio não pensava igual ao judeu. Nós, como igreja de Cristo, nós temos que aprender que eu não penso igual ao pastor Antônio, ele não pensa igual a mim. O que tem que ter a ver é respeito, amém? Você não pensa igual ao teu irmão e vice-versa. Mas o que nós não podemos ser é dissimulados, falsos, hipócritas. Pedro aqui, ele foi dissimulado, ele foi falso, ele foi hipócrita. Isso que quer dizer o significado de dissimulação. E se nós não vigiarmos, nós podemos agir igual Pedro agiu, igreja. Aprenda a respeitar o limite do outro. O limite do outro começa onde o seu termina. O limite de Pedro em relação a essa questão, com o apóstolo Paulo, já tinha terminado anos atrás. Mas porque Pedro não se posicionou da maneira correta, porque Pedro não tinha limite nessa questão. Infelizmente, tem muitas pessoas que também não têm limite em muitas questões. Tem marido que não tem limite dentro de casa. Dentro de casa ele quer ser o controlador, quer controlar. Onde você vai, mulher? Onde você foi? Que hora você está em tal lugar? Que hora que você voltou? Que vestido é esse? Que roupa é essa? Que você gastou? Sim ou não? Tem marido que não tem limite. A Bíblia fala que ele é o cabeça, mas ele pega esse cabeça para ser um controlador, para ser um ditador. Quando a Bíblia fala que o marido é o cabeça, que o marido vai cuidar da família, da esposa, de uma maneira que vai ser agradável para ela, que vai ser suave. Mas tem homem que não tem limite dentro de casa. Tem mulher também que não tem limite dentro de casa, tem esposa que não tem limite. Ela quer ditar a regra dentro de casa, ela quer tomar o lugar do esposo. E, no entanto, ela é ajudadora, ela é companheira. Mas se inverte, os papéis dentro da casa, sem limite. Tem filhos que não tem limite dentro da casa do pai e da mãe. Faz o que quer, do jeito que deseja, na hora que ele quer. Aí o pai e a mãe ficam olhando aquilo, estou orando. Deus vai agir. Não, está orando, Deus vai agir, mas Deus também te impulsiona para você tomar uma decisão. Limite dentro das nossas casas, limite nos nossos relacionamentos, limite dentro da igreja, limite dentro do nosso trabalho. Porque quando nós não temos limite, igreja, mais cedo ou mais tarde, a coisa vai à ruína, a coisa vai cair, vai deixar de existir. Tem pessoas que não têm limite no seu relacionamento entre amigos. Você sabia disso? É muito bom nós termos amigos, mas com o passar do tempo nós vamos aprendendo, nós
vamos amadurecendo. Tem pessoas que não têm limite, que não são as suas amizades. Ah, fulano, vem cá, fica dentro da minha casa. Aí não sai de dentro da casa da pessoa. Aí depois vai lá da casa da outra. Sem limite. Tudo tem que ter um limite, sabe por quê? Nós somos seres humanos. Vai chegar uma hora que aquela amizade que é tão legal, porque não houve limite, a pessoa vai falar uma palavrazinha, uma faísca, aí já era. Aí se destrói todo aquele relacionamento. Você sabe que uma faísca basta para pegar fogo em uma floresta. Não é um fogo grande que se acende para pegar fogo numa floresta. É uma faísca. Quando você não tem limite no teu relacionamento com as pessoas de amizade, fica enfurnada. Ah, o meu amiguinho, minha amiguinha, meu irmão, dentro da casa direto, mais cedo ou mais tarde vai sair uma faísca. Porque você não vigiou. E não sou eu que falo, é a Bíblia. Vai no livro de Provérbios, por favor. Provérbios capítulo 25. Provérbios capítulo 25. No versículo de número 17, diz assim, ó: retira o teu pé da casa do teu próximo. Opa, olha aqui. Você está com o teu pezinho dentro da casa do teu próximo direto, né? Come, bebe, toma café, almoça. Ô irmãozinho querido, irmãozinha querida, retira o pé da casa do teu próximo, para que não enfade a ti e te aborreça. Você não quer aborrecimento com aquela pessoa que é tua amiga? Olha aqui. É eu que estou falando? Você pode ler comigo? Acho que vocês ficaram meio... Lê comigo? Retira o pé, vai lá. Pode ser mais forte? Retira o pé da casa do teu próximo. Vamos? Para que não enfade a ti e não te aborreça. Aí. Sabe o que serve aqui? Limite. Tem um limite também para as tuas amizades. É muito bom nós termos amigos. Eu não estou falando aqui que eu não vou receber ninguém na minha casa. Não é isso. Eu não estou falando, eu estou falando o seguinte: ninguém vai fazer morada na minha casa. Ninguém vai fazer morada na tua casa. Tua casa é uma casa de visita. Visitas são esporádicas. E quando você não tem limite, pode acontecer exatamente isso aqui, ó. Você vai se enfadar e vai se aborrecer. Aquela amizade que tinha tudo para ser perpétua, ela cai por água abaixo. Existem pessoas que não têm limite dentro de casa. Existem pessoas que não têm limite dentro da igreja. Dentro de casa dá palpite em tudo, dentro da igreja dá palpite em tudo, dentro do trabalho dá palpite em tudo, na escola dá palpite em tudo. Chega no médico, o médico vai atender, eu tive com meu filho agora, aí dá vontade de falar: doutor, esse medicamento aqui não é melhor, não sei o que. Eu falo: sossega, tem limite, ele é médico, ele estudou para isso, pode até errar, você pode até não concordar e tomar no outro médico, mas você não tem que falar o que ele tem que fazer. Pessoas sem limite não têm noção, querem ditar regras para o outro, que o outro deve fazer. Vai lá novamente em Gálatas, eu mandei você deixar em Gálatas. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Versículo 13, diz assim: e os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Meu Deus do céu! Pedro, nesse assunto, sabe o que Pedro foi aqui nesse assunto? Algo que ele já tinha definido há um tempo atrás. Pedro aqui, ele foi simplesmente mentiroso, falso, fingido e hipócrita. Olha bem que não foi qualquer um, foi Pedro, foi dissimulado. Cuidado para não agirmos igual Pedro. Cuidado para você não ser falso. Cuidado para nós não sermos falsos. Cuidado para nós não sermos hipócritas. Cuidado para nós não sermos verdadeiros e não sermos fingidos. Mas sabe o que eu estou aprendendo aqui? Já terminando essa parte aqui de limite humano, que a pessoa dissimulada, ela oculta os seus reais
oculta, ela esconde os seus reais sentimentos e aquilo que é a intenção dela. Se olhasse para Pedro, homem de Deus, mas escondia ocultamente a intenção dele, ele era fingido, era falso. Cuidado para não escondermos, né, aquilo que nós verdadeiramente somos. Você é filho de Deus, você é eleito, você é escolhido, você é rei e sacerdote na presença dele. É isso que as pessoas têm que ver na nossa vida. A pessoa não pode olhar para você, não pode olhar para você e te ver como uma pessoa falsa, fingida, hipócrita. Era isso exatamente a vida de Pedro nessa questão. Que a pessoa sem limite, conforme eu disse, geralmente a pessoa sem limite, ela vai influenciar a vida do outro de forma negativa. Influenciou a vida de Barnabé. Pergunta que o Espírito Santo nos faz nessa manhã: como você tem influenciado a vida das outras pessoas com o limite que Deus te deu? Você tem influenciado a vida da outra pessoa de forma que vai ser impactada e ela vai abraçar o Evangelho de Cristo? Ou nós estamos, influenciando a vida da outra pessoa de maneira dissimulada, que a outra pessoa percebe que nós somos dissimulados, que nós não somos verdadeiros, e ela se afasta do Evangelho de Cristo? Essa é a pergunta que o Espírito Santo nos faz nessa noite. Barnabé, olha bem, estava ali junto com Pedro, com o apóstolo Paulo, fechadinho com Paulo. Não, eu estou contigo, Paulo. Não é a circuncisão que salva, é o coração puro. Aí veio os dissimulados junto com Pedro, junto com os que apoiavam, influenciaram de forma negativa a Barnabé. Cuidado para que a tua vida com Cristo não esteja influenciando as outras pessoas de forma negativa. Amém? Igreja, eu até aqui falei sobre o limite, o quê? Humano. Vamos falar do limite agora divino? Não vai dar. Só agora foi quase 40 minutos, mais de 40 minutos para falar do limite divino. Ia ser muito enfático. Amém? Então, se você queira, esteja aqui hoje às 18 horas e 30 minutos. Vai ter a segunda parte, tá, do limite divino. Beleza, apóstolo Paulo? Presbítero Código. Aprendi com ele. Segunda parte, não é isso? Foi a segunda parte do que? Dos ossos? Sim. Hoje à noite, porque não dá mais tempo, você vai estar sabendo o limite do teu relacionamento divino com Deus. Eu já posso te adiantar alguma coisa. Com esse limite do relacionamento divino com Deus, você vê Deus como teu amiguinho, você pode influenciar muitas pessoas a estar perdendo a salvação. Amém? Só isso que eu falo. Você pode aplaudir a palavra de Deus no nome de Jesus? Amém? Feche seus olhos. O pastor Antônio vai estar dando continuidade, ele vai estar fazendo essa primeira oração. E logo em seguida, eu vou estar dando continuidade a essa oração. E logo após a minha oração, o pastor Antônio vai estar ministrando a ceia do Senhor. Feche seus olhos aí. Comece agora a falar com Deus e ver: Senhor, o meu limite com o Senhor tem sido de uma maneira que não te agrada. Ou talvez você pode estar falando: Senhor, o meu limite com o Senhor está da maneira certa, mas pode ser aperfeiçoado. Amém. Mas comece a falar com Deus. Comece a falar para que Ele possa limitar, muitas das vezes, as atitudes errôneas que nós vamos tomar. Senhor Deus, nessa manhã nós, diante da tua presença, nos prostramos, ó Pai, clamando pela virtude do sangue de Cristo em nossas vidas, ó Pai. Pai, tu sabes, tu conheces as nossas fraquezas, nosso cansaço, conheces nossas decepções, nossas desilusões, Pai. Tudo aquilo que vem afetar o nosso bom ânimo contigo, Pai.
Eu te peço em nome do Senhor Jesus, venha nessa manhã nos fortalecer, Pai, porque nós necessitamos do Senhor, nós precisamos do Senhor, nós somos carentes, Pai, do Senhor, Pai, e clamamos nessa manhã, venha ao nosso encontro, Pai. Ó Deus, a palavra diz que nós devemos ver como estamos, Pai. Nós estamos aqui diante do Senhor, para que o Senhor possa nos limpar, nos purificar, nos libertar de todos os conceitos e preconceitos, tudo aquilo que impede a nossa caminhada, Pai. São tantas coisas sobre a nossa vida, Pai, que nós queremos ter um controle, que nós queremos fazer da nossa maneira, Pai. Isso nos tem afastado do Senhor, Pai, porque isso nos traz cansaço, isso nos traz decepção, Pai. Mas nessa manhã nós entregamos a nossa vida por inteiro ao Senhor, Pai. Aceita essa oração, Pai, porque é de coração. Nós precisamos que a nossa vida seja controlada pelo Senhor, Pai. Nos liberta das tarefas, ó Pai, que nós queremos jogar sobre nós, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho. Nos liberta disso, Pai. Nós queremos descansar nos Teus braços, ó Pai. Ó Deus, é só o Senhor, Pai. É só o Senhor que pode vir e nosso auxílio, Pai. Por isso eu levo os meus olhos para os montes, porque é dos montes que vem o socorro, Pai. Eu te peço agora, Pai, socorre-nos, Pai. Ó Deus, a tua igreja precisa de crescimento, Pai. A tua igreja precisa de amadurecimento, Pai. Isso vem só com a tua presença, Pai. Com a presença do Espírito Santo, Pai. E que essa presença venha arder em nossos corações e venha romper as barreiras que impedem, venha romper os limites que precisam ser rompidos, ó Pai. E venha impor limites que precisam ser postos na nossa vida, Pai. Não somos nós que delimitamos nada, Pai, mas é o Teu Espírito Santo e confiado neles, ó Pai. Nós seguimos essa direção, Pai. Que seja nessa manhã, que seja agora, Pai, a nossa libertação por completo, Pai. Muitas vezes nós somos convencidos de que somos convertidos, que estamos nos Teus caminhos, que fazemos a Tua obra, que fazemos do Teu jeito, da Tua forma, da Tua maneira, Pai. Mas mostra-nos, ó Pai, como o Senhor tem mostrado a minha vida, que não é do meu jeito, não é da minha maneira, não é a minha opinião, Pai, mas é sobre a Tua direção e soberania sobre as nossas vidas. Nessa manhã, Pai, eu te peço que o Senhor derrame essa soberania em nossos corações, mas que as nossas mentes sejam transformadas para reconhecer, para ver essa soberania e viver essa soberania do Senhor, Pai. Nós somos apenas Teus servos, ó Pai, Teus instrumentos, ó Pai, e nos pomos no nosso lugar nessa manhã. Nós somos os Teus servos, os Teus instrumentos. Nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, Pai. Que seja Ele nessa manhã, que seja derramado profusamente em nossas vidas, que sejamos alegrados pelo Teu Espírito Santo. Entramos muitas vezes na Tua casa entristecidos, cansados, ó Pai, deprimidos, ó Pai, querendo mostrar uma força que nós não temos, ó Pai. Mas Tu sabes as nossas fraquezas, e é onde o Teu poder opera nas nossas fraquezas, e nós reconhecemos diante do Senhor as nossas fraquezas. Vem, Espírito Santo de Deus, toma as nossas vidas nas Suas mãos, faça de nós aquilo que for o Teu querer. E eu sei que o Teu querer é bom para as nossas vidas, e que nós possamos ser daqui, Pai, realmente libertos de nós mesmos, ó Pai, mas tão próximos do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, estarmos cada vez mais próximos do Senhor. Nos dá essa graça, em nome de Jesus. Amém. Sim, Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, em dedicação do coração do Teu Filho, do Teu ungido, nós te agradecemos por tudo, meu Pai, que foi feito e realizado até agora na casa do pão, na casa do alimento, na Tua casa. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor, Deus da fundação do mundo, o Senhor estabeleceu limites para a vida humana. O Senhor falou, meu Pai, para Adão, que ele poderia comer, Senhor, de todo o fruto, mas botou limite para ele em relação ao fruto do conhecimento
da vida. Pai, eu te peço, Senhor, que nessa manhã, que o Senhor coloque também, meu Pai, limites dentro do nosso coração. Coloque limites nos nossos relacionamentos com o Senhor. Espírito de Deus, nós te agradecemos, Pai. Senhor, eu te peço que nessa manhã Tu venha olhar para a vida dessa pessoa que adentrou essas portas hoje. E essa palavra, Senhor, foi de encontro à vida dessa pessoa. Senhor, faça agora brotar um renovo. Faça agora, meu Pai, tudo novo, Senhor. Com os limites pré-estabelecidos por Ti, que é a Tua palavra. Talvez você que entrou aqui nessa manhã, entrou cabisbaixo, entrou pensando em desistir de tudo, olhando para a tua vida, para a tua família, estando tudo desajustado, tudo sem limite. Mas foi com você que o Espírito Santo falou: filha minha, filho meu, hoje tudo se faz novo. Hoje o limite pré-estabelecido, que é a minha palavra, ela está no teu coração. Você que entrou nessa manhã desse jeito, dessa forma, não seja igual Pedro, seja realista. Sai do teu lugar, vem até aqui na frente, que nós vamos orar pela tua vida. Nós vamos te abraçar, nós vamos lutar essa luta com você. Você não está nessa beleza sozinho. Nós, como igreja de Deus vivo, estamos aqui para te amparar, para te sustentar. Se tem alguém nessa manhã que essa palavra falou dentro das tuas entranhas, dentro do teu coração, sai do lugar em nome de Jesus. Seja humilde na presença de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está a tua filha, Senhor. Meu Pai, Senhor, ela não é incircuncida de coração, não, Senhor. Aqui está a tua filha, Senhor, que foi sensível à voz do Espírito Santo e reconheceu, meu Pai, que na vida dela, ela tem que trilhar novos limites, esses limites direcionados pelo teu Espírito Santo. Senhor, eu imponho as minhas mãos agora sobre a cabeça da tua filha. Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou errôneo, mas Pai, Tu és um Deus perfeito. Meu Pai, que a tua perfeição nesse momento, Senhor, abrace a vida da tua filha, Senhor. Aonde quer que ela possa ir, onde quer que ela possa colocar a planta dos pés, Tu esteja com ela, fortalecendo, colocando os limites que ela possa andar, meu Pai, de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra, Senhor. Ó Espírito, muito obrigado, Senhor, porque eu tenho a certeza que a tua filha, meu Pai, vai ver, Senhor, as tuas grandezas, as tuas maravilhas, porque o limite, meu Pai, de vergonha, de opróbrio, meu Pai, hoje está caindo por terra no nome de Jesus. Comece a glorificar, comece a honrar, Senhor, para que a tua filha possa engrandecer ainda mais o teu nome aqui na terra. Muito obrigado, Espírito de Deus, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Queridos, nós vamos iniciar esse período da nossa Santa Ceia.
Eu queria só enfatizar algo, porque é muito importante isso na vida de um homem. A gente está ouvindo essa palavra, muitas vezes nós botamos limites na relação do Senhor. Nós mesmos botamos limites. E não é feio você mostrar que você é fraco, que você é dependente de Deus, porque nós somos dependentes de Deus. Nós queremos mostrar força, mostrar um caráter impoluto, sabe? E, querido, liberte-se disso. E eu falo para você, liberte-se de si mesmo. Deixa que o Senhor não tome conta da sua vida. Não ache que você é poderoso e forte, que as suas opiniões são tão interessantes quanto da palavra de Deus. Não ache isso. Sabe? Hoje eu acordei. Quem acordou hoje e adorou o Senhor? Levanta a mão, meu. Vamos levantar. Adorou o Senhor, amém? Glória a Deus. Queridos, o teu pastor adorou. Sabe o que o teu pastor adorou hoje? Eu não quero ir para a igreja. Não estou afim. Estou cansado. Estou enfadado. Eu falei para minha esposa, estou desanimado. Não quero mais. Fica em casa. Deixa em casa. Deixa eu adorar o Senhor aqui em casa. Aquele papinho de crente autossuficiente. Em casa eu sou suficiente. Eu faço tudo. Eu ligo o som. Foi dessa forma que eu acordei, irmãos. E se eu não ouvisse essa palavra, se eu não pedisse perdão ao Senhor na minha oração, porque eu sou fraco, vocês olham para o pastor e falam assim, nossa, o pastor deve ser um cara que anda sobre as águas. Não. Porque às vezes a gente põe os limites com o Senhor e nós nos afastamos de Deus. E nós precisamos voltar ao Senhor. A ceia nada mais é do que essa volta ao Senhor. É nos lembrarmos daquilo que o Senhor fez. Porque o Senhor me mostrou o seguinte, Antônio, você não se libertou sozinho. Antônio, você estava escravo do pecado e assim você ia continuar a sua vida toda, se não fosse o que eu fiz com o meu povo. E você foi alcançado por essa feitura que eu fiz. E hoje, Antônio, você chora, reclama, murmura, mas hoje você não percebe que eu ainda estou na direção da tua vida, porque em todo lugar que você está, tudo aquilo que você está fazendo, é onde eu pus você, e você quer sair debaixo dessa direção. Então ele mostra que eu preciso dele ainda hoje para me libertar, me transformar, me renovar, porque os dias são cansativos, os dias são enfadonhos e nós precisamos do Senhor. E aí ele me lembra que lá na frente, ele fala assim, Antônio, tem algo muito bom reservado para você, para cada um de nós. Então, volte para o caminho do Senhor, para a direção de Deus. A vitória de Paulo, para a gente é uma derrota, porque Paulo era uma pessoa bem posicionada na sociedade, Paulo era um homem inteligente, era um homem diferenciado. E quando ele fala em Romanos 12 que é a renovação da mente, por quê? Quando ele cai do cavalo, a sua mente é restaurada. Olha a minha verdade na tua vida, Paulo, as tuas opiniões, os teus conceitos, tudo aquilo que você acha, cai por terra, porque é aquilo que eu sou que você tem que ver. Viva a presença de Deus. Seja cheio da presença de Deus. Eu venho arrastado para a igreja, não importa. Eu venho a pontapé, mas quando eu entro na casa de Deus, eu sou renovado pela presença do Espírito Santo. Então, querido, a minha luta é contra eu mesmo. Eu luto contra mim mesmo, irmãos. É uma luta muito gigantesca. Eu acordo muitas vezes sem vontade de vir na igreja. Não tenho vergonha de falar. Não tenho vergonha de me expor, porque eu sou membro, como vocês são membros do corpo de Cristo. Mas quando eu venho, Deus renova. Eu espero que Ele renove a vida de cada um de vocês nessa manhã. Amém? Abra a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios 11. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 23 diz assim, queridos. Todos encontraram? Amém. Por reverência à palavra do Senhor, vamos ficar de pé. Diz a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo foi ensinado pelo próprio Senhor, a revelação de Deus, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por cada um de vocês que estão aqui hoje na Igreja Nova Geração. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes um cálice, anunciais
a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Amém? Pode sentar, queridos. Gostaria de chamar nossos diáconos a estarem aqui na frente. Nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nós somos parte, temos o corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo. Você não pode estar fora desse corpo. Não há templo, não há igreja sem templos. Nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor. Estamos aqui na casa de Deus. Somos uma igreja unida. Mas se você está fora do caminho, pode ser um pé quebrado, pode ser uma mão quebrada que impeça a caminhar em vitória da igreja. E nessa manhã nós vamos tomar a Santa Ceia. Isso faz uma diferença? Faz sim, porque você se apropria das promessas do Senhor. Você é corpo, participa do corpo. Os sofrimentos que Cristo tem nós passamos, mas a vitória de Cristo pertence a nós. Somos sangue porque esse corpo precisa de vida, precisa ser regenerado, precisa ser liberto, precisa ser purificado. E o sangue derramado de Cristo nos liberta, nos purifica e nos une como apenas uma igreja do nome de Cristo. Amém? Nós vamos apresentar agora, peço novamente que vocês fiquem de pé, os elementos da Santa Ceia. Enquanto nossos diáconos vão apresentar, eu peço que vocês estendam a sua mão, porque você é corpo, você tem o poder do Espírito Santo na tua vida. Então você vai erguer e vai abençoar também esses alimentos. Bom, Jorge, vai apresentar o pão. Pai amado, Pai querido, Senhor, aqui, Senhor, estão os pãezinhos, um simples pãezinho, Senhor, mas no mundo espiritual, Senhor, representa o corpo do seu filho, que foi moído, embofeteado, abarricado, torturado e pregado naquela cruz, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa atitude tão grande de amor, Senhor. E com isso, Senhor, podemos hoje participar desse banquete, Senhor. Eu te peço em nome do seu Filho amado Jesus, Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Nossa senhora de Amém, eu vou apresentar o vinho. Senhor, Deus e Pai, Deus Santo, Deus poderoso, oh Deus, nós glorificamos o Teu nome nesta manhã, Senhor. Deus, entregamos a Ti, Senhor, neste momento, Senhor, apresentando os Teus cálices, Senhor. Oh Deus, representando, Senhor, o Teu sangue, Senhor. O Teu sangue, Senhor, ali, Senhor, remido por nós, Senhor. Ah, Deus, que ao tomarmos os Seus cálices, Senhor, oh Deus, o limite, Senhor, que está nos separando de Ti, Senhor, seja quebrado, Senhor. Oh Deus, como a palavra do Teu servo falou, Senhor, que não haja limite, Senhor, oh, com o mundo divino, Senhor, nesta manhã. Oh Deus, como nós, Senhor, louvamos nesta manhã, Senhor, que nós não possamos ter medo, Senhor, Senhor, de nada, Senhor, porque, Senhor, nós somos filhos de Deus. Muito obrigada, Senhor, por estes cálices, Senhor. Oh Deus, que é um geninho, Senhor, que vai modificando, Senhor, tudo que tem que ser modificado em nós, Senhor. Ah, Deus, apresentamos a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho amado, agradecendo, Senhor, por tão grande amor, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, amém, Senhor. Amém, graças a Deus. Vocês aguardem quando os elementos são distribuídos. Pode sentar, queridos, quando são distribuídos elementos. Saiba, tenha consciência daquilo que você está fazendo nessa manhã. Você está se realiançando com o Senhor. A aliança do Senhor é simples, né? Vocês são o povo e eu sou o seu Deus. Você não mais está se aliançando com o Senhor. Faça essa reflexão na tua vida. Você está realmente aliançado com o Senhor, aliançado com a tua igreja, aliançado. Porque essa aliança é importante para a vitória da igreja. Essa aliança é importante porque nós precisamos do Senhor em nossas vidas. Precisamos do sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos liberta. Se não houvesse aquela morte, aquele sacrifício vicário, de nada adiantaria estarmos aqui hoje. O que nos traz aqui hoje é a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Esse sangue foi derramado
não para nos sujar, mas para nos purificar, nos limpar. Nessa manhã, eu creio, nós somos limpos pelo sangue de Cristo, somos purificados pelo sangue de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus Santo. Enquanto você está sentado, adora o Senhor no seu coração, no seu pensamento, adorando, porque você faz parte do grande convite do Senhor. Você vem banquetear a presença de Deus. Amém? Você está aqui banqueteando na mesa do Senhor. Mas eu sou merecedor? Não, você é merecedor pela graça de Cristo. Banquete é graça, banquete é graça. Esse banquete é gratuito, é para você, é para mim, é para todos nós. Nós estamos aqui por acaso, nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe até aqui nesse momento. Todos receberam, queridos? Amém, graças a Deus. Amados, eu estou muito feliz essa manhã. Essa manhã, minha mãe me convidou para almoçar na casa dela, aí eu fiquei feliz. Mas, queridos, nada supera o convite do Senhor para participar desse banquete, amados. Nada supera. Você pode ter entrado aqui derrotado, você pode ter entrado aqui acabado. A semana te triturou, te massacrou. Mas quando entra na casa de Deus, o pão da vida, você se alimenta, o teu corpo se regocija, se alegra, seja restaurado em nome de Jesus. Vocês não estão aqui a passeio, a igreja não é uma instituição à toa, não, a igreja é um lugar de restauração e comunhão. E nada mais do que estamos participando de uma comunhão. O corpo de Cristo é comunhão com Cristo. Disse o Senhor, disse Paulo, porque eu servi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, esta é a comunhão da igreja, essa é a unidade que nós precisamos ter, que é dado por vós. Fazer isto em memória de tudo que eu fiz, tudo que eu faço e o que eu farei por vocês. E é por isso que você agora vai comer esse pão em nome de Jesus. Comam todos. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Oh Deus, essa comunhão que nós precisamos ter, Pai. Essa comunhão que nós precisamos viver. Quebra todo o laço que impeça essa comunhão, Pai. Tudo aquilo do nosso coração que impede a comunhão com a tua igreja e com o Senhor, caia por terra agora, Pai. Porque agora eu declaro, eu faço parte do teu povo, eu caminho contigo, debaixo da tua direção. E não há inimigo que possa se levantar, afrontar os teus filhos e receber vitória, não, Pai. Porque a vitória é nossa pelo sangue de Cristo. Aleluia. Oh, glória, glória. Queridos, mas um corpo sem sangue não tem vida. Cristo precisava morrer para que esse corpo precisasse pulsar em nossas vidas. E eu sinto pela fé que o corpo do Senhor, a vida do Espírito Santo pulsa na minha vida. Que todas as minhas tristezas, todo o meu cansaço cai por terra e eu sou renovado e liberto pelo sangue de Cristo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória do que eu fiz, do que eu faço e que eu farei por vocês. É esse sangue que abriu um caminho para a nossa vitória. Tomai todos. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Seja renovado pelo sangue de Cristo nessa manhã. Seja restaurada, a tua mente seja renovada, o teu corpo seja fortalecido, porque o Espírito Santo pega e liga e você saia daqui
totalmente transformado, não pelo poder da igreja, mas pelo poder de Cristo Jesus, pelo que Ele fez em nossas vidas. Por isso, dê uma grande salva de palmas pela alegria da tua libertação. Aleluia. Amém. Glória a Deus. No peito tomado com aquilo que vem, seu grande sorriso, o rosto traição, e ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis. Mesmo traidor, recebe assim, deu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partido estava todo o meu ser, partido por mim pelo meu viver. O amor, o sangue, o perdão, em seu meio olhar minha salvação. Naquele partido estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No fim, o amor, o sangue, o perdão, em seu meio olhar a minha salvação. Depois de ser e era louco e vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partido estava todo o meu ser, partido por mim pelo meu viver. No fim, o amor, o sangue, o perdão, em seu meio olhar minha salvação. Naquele partido estava todo o meu ser, partido por mim pelo meu viver. No fim, o amor, o sangue, o perdão, em seu meio olhar a minha salvação. Queridos, nós não temos o hábito de pregar ofertas e dízimos, mas você tem que entender o valor de uma oferta e de um dízimo na presença do Senhor, porque é aquilo que nós fazemos de nosso coração, é aquilo que nós botamos na nossa adoração. A adoração também é dizimar e ofertar. Às vezes as pessoas compartimentam o culto, né? Não, essa parte do louvor é uma parte, a parte da mensagem é outra parte, e a parte não, isso faz parte do nosso culto de adoração. E você que pôs a sua oferta, pôs o seu dízimo, você com toda alegria no teu coração, você vai apresentar diante do Senhor. Pastor, essa manhã eu não tenho, passei uma dificuldade financeira muito grande. Amados, a tua oferta não significa nada para o Senhor, é o teu coração que significa. Não adianta você vai ganhar com Deus 1.000, 100, 50, não. É justamente a oferta da Bíblia mostra que o Senhor olhou, ele se admirou, mas ele não queria mais, não. Ele queria ver na pessoa a atitude de que a importância era priorizar a casa do Senhor. Por isso eu oriento você que toda vez que você receber algo, agradeça ao Senhor e ofereça parte daquilo para o Senhor. Porque tudo que vem em nossas mãos é pelo Senhor, é do Senhor, vem da parte do Senhor, eu creio nisso, amém? Você tem uma dificuldade, está desempregado, você vai botar a mão no seu coração essa manhã. Você quer mudar de emprego, de repente você está insatisfeito, eu vejo um pouco, eu queria mais, Você põe a tua fé no Senhor nessa manhã. Nós vamos
orar pelos dízimos, pelas ofertas, mas você também nós vamos orar. Ele me encontrou, me cercou com uma canção. Ele me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Tu és o filho de Deus, aquele que vive e reina para todo sempre. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Oh, Deus Santo Soberano. Abre o mar para eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar para eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Filho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oh, Deus Santo. A tua mesa cura. E queremos ser curados. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando
o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém, queridos? E eu creio que você está com força e vigor. Amém? Então vamos continuar louvando o Senhor com alegria, com as suas palmas, com seus cânticos, assim, ó. A igreja, em nome de Jesus, todos juntos. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Verbo vivo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Aleluia. Curando os enfermos, curando os cativos, era chegar o reino de Deus.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nos alegramos na tua santa presença. Porque tu és a nossa força, a nossa alegria. Oh, Senhor, ressuscitou. Para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, oh, vamos celebrar, ressuscitou, aleluia, Ele ressuscitou, vivo está o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, amém, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Nós estaremos passando para o momento da ministração da palavra. Amém? Nosso pastor Ronaldo.